Você provavelmente cresceu ouvindo que o dólar americano é a moeda que manda no mundo, que é a moeda de reserva global, que o petróleo é precificado em dólares, que os países guardam suas reservas em dólares, que quando o Federal Reserve espirra, o mundo inteiro pega resfriado. Mas e se eu te disser que tudo isso já foi verdade sobre outra moeda? Que antes do dólar existia uma moeda que dominava o comércio global com a mesma arrogância e a mesma aparente invencibilidade? Que os maiores economistas do mundo diziam que essa moeda nunca seria derrubada do trono porque o país que a emitia era poderoso demais, rico demais e influente demais para perder esse privilégio? Essa moeda era a libra esterlina e ela caiu. Não de uma vez, não em um único evento dramático, mas em um processo lento, doloroso e irreversível que durou décadas e que foi acelerado por guerras, dívidas e pela ascensão de uma nova potência que ninguém levava completamente a sério até que era tarde demais. A história da queda da libra esterlina é a história mais importante que você pode estudar para entender o que está acontecendo com o dólar em 2026, porque os paralelos são perturbadores e porque quem não conhece essa história está condenado a ser surpreendido quando ela se repetir. Hoje você vai entender como o Reino Unido perdeu o controle do dinheiro mundial, quais foram os erros que nenhum império admite estar cometendo até que seja tarde demais, como os Estados Unidos repetem alguns desses mesmos erros e o que tudo isso significa para o Brasil e para o seu dinheiro. Se você quer entender as lições da história para compreender o futuro do sistema financeiro global, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Libra, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre a nova ordem financeira mundial que está se formando agora. Vamos para a história. Para entender a queda, precisamos primeiro entender o tamanho do que existia, e o tamanho era imenso. No século XIX, o Reino Unido era o que os economistas chamam de hegemon global, a potência dominante que define as regras do jogo para todos os outros. A Marinha Britânica controlava os oceanos. As fábricas britânicas produziam mais do que qualquer outro país do mundo. O comércio britânico chegava a todos os continentes. E o sistema financeiro britânico, centrado na cidade de Londres, era o coração que bombeava capital para o mundo inteiro. Nesse contexto, a libra esterlina não era apenas a moeda do Reino Unido, era a moeda do comércio global. Se você vendia café no Brasil, borracha na Malásia, seda na China ou algodão na Índia, você queria receber em libras, porque libras significavam segurança. E a razão dessa segurança era o padrão ouro britânico. O Banco da Inglaterra prometia que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo podia trocar suas libras por uma quantidade fixa de ouro real. Essa promessa transformava a libra em algo mais confiável do que qualquer outra moeda do planeta. Era literalmente tão boa quanto o ouro. O Reino Unido era nesse período o maior credor do mundo. Emprestava capital para construir ferrovias na Argentina, portos no Brasil, infraestrutura na Índia e em dezenas de outros países. Os juros que recebia por esses empréstimos financiavam a prosperidade britânica e reforçavam o poder da libra como moeda de referência global. Londres era Bretton Woods antes de Bretton Woods existir. Era o centro onde as regras do sistema financeiro global eram definidas, onde as grandes transações eram liquidadas e onde os países buscavam capital quando precisavam de investimento. E assim como Roma no seu auge parecia eterna, o império financeiro britânico do século XIX parecia indestrutível, até que o século XX chegou com tudo. Em agosto de 1914, a Primeira Guerra Mundial explodiu na Europa, e com ela começou o lento colapso do sistema financeiro britânico, que levaria décadas para se completar. Para financiar o esforço de guerra em uma escala que nunca havia sido vista na história humana, o Reino Unido precisou de dinheiro muito além do que sua economia conseguia gerar. A solução foi fazer o impensável, suspender o padrão ouro. O Banco da Inglaterra parou de garantir a conversão de libras em ouro para evitar que suas reservas se esgotassem completamente. Foi a primeira rachadura na fundação do sistema. A promessa que tornava a libra confiável havia sido quebrada pela primeira vez. Mas o dano real foi além da suspensão do padrão ouro. Para pagar pela guerra, o Reino Unido precisou pedir empréstimos em uma escala gigantesca. E o maior credor disponível era os Estados Unidos, cuja economia continuava crescendo enquanto a Europa se destruía. Em poucos anos, o maior credor do mundo se transformou em um dos maiores devedores. O Reino Unido saiu da guerra com uma dívida enorme com os americanos e com uma economia devastada pela destruição material e humana do conflito. Após o fim da guerra, os britânicos tentaram restaurar o padrão ouro. Voltaram à conversibilidade em ouro em 1925, mas na taxa errada, com a libra valorizada artificialmente em relação ao que a economia real justificava. O economista John Maynard Keynes, que viria a ser o protagonista de Bretton Woods, alertou publicamente que essa decisão era um erro catastrófico. Ele foi ignorado. O resultado foi exatamente o que Keynes previu. Produtos britânicos ficaram caros demais para exportar. A economia entrou em recessão antes mesmo da Grande Depressão e o desemprego disparou.
Em 1931, sob o peso combinado da crise econômica global e da insustentabilidade da sua própria política monetária, o Reino Unido abandonou definitivamente o padrão ouro. A Libra havia perdido sua âncora, e sem âncora, a confiança começa a erodir. Se a Primeira Guerra foi o primeiro golpe, a Segunda Guerra Mundial foi o golpe final, que encerrou definitivamente a era da supremacia da Libra. Entre 1939 e 1945, o Reino Unido gastou tudo o que tinha e muito mais para sobreviver. Cidades foram bombardeadas, infraestrutura foi destruída. A indústria foi reconvertida para a produção de guerra. E as reservas de ouro e divisas foram exauridas, pagando pelos equipamentos militares e pelos alimentos que o país precisava importar para continuar lutando. Os Estados Unidos, através do programa Lend-Lease, forneceram ao Reino Unido e aos aliados uma quantidade enorme de material de guerra. Aviões, tanques, navios, alimentos, combustível. Tudo com a promessa de pagamento futuro. O que parecia um ato de generosidade aliada era também uma transferência silenciosa de poder econômico. O Reino Unido saía da guerra devendo aos americanos em uma escala que tornava qualquer pretensão de hegemonia financeira completamente inviável. Enquanto o Reino Unido se esgotava, os Estados Unidos se fortaleciam. A economia americana cresceu de forma extraordinária durante a guerra, convertendo suas fábricas para a produção militar, e depois reconvertendo para o consumo civil com uma velocidade e uma eficiência que nenhum outro país conseguiu replicar. Ao final da guerra, os Estados Unidos tinham aproximadamente 2/3 de todo o ouro monetário do mundo guardado em Fort Knox, tinham a maior marinha, o maior exército aéreo e a única bomba atômica do planeta. O equilíbrio de poder havia mudado de forma irreversível, e o sistema financeiro global precisava refletir essa nova realidade. Em julho de 1944, com a guerra ainda em curso, mas com o resultado já praticamente decidido, representantes de 44 nações aliadas se reuniram em um hotel nas montanhas de New Hampshire, nos Estados Unidos, para desenhar a arquitetura financeira do mundo do pós-guerra. A Conferência de Bretton Woods foi um dos momentos mais importantes da história econômica moderna. E foi também um dos mais reveladores sobre como o poder real funciona nas negociações internacionais. O Reino Unido foi representado por John Maynard Keynes, considerado o maior economista vivo do mundo na época. Keynes chegou a Bretton Woods com uma proposta ambiciosa e visionária. Queria criar uma moeda de reserva supranacional, completamente nova, que ele chamou de Bancor. Essa moeda não pertenceria a nenhum país específico, seria gerida por um banco central mundial, e distribuiria o poder monetário global de forma mais equilibrada entre os países. Era uma ideia brilhante, e foi completamente derrotada. Os Estados Unidos foram representados por Harry Dexter White, um funcionário do Tesouro americano muito menos famoso do que Keynes, mas que tinha algo que Keynes não tinha: o ouro. E em negociações financeiras, quem tem o ouro define as regras. O acordo de Bretton Woods foi, em essência, simples e brutal. O dólar americano seria a única moeda do mundo diretamente conversível em ouro, a taxa de $35 para cada 31 gramas de ouro físico. Todas as outras moedas do mundo teriam suas taxas de câmbio fixadas em relação ao dólar. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial seriam criados para gerenciar o sistema, com sede em Washington e com poder de voto proporcional ao capital contribuído, o que garantia o controle americano. Keynes saiu de Bretton Woods derrotado e exausto. Morreu menos de 2 anos depois, em 1946. Sua proposta de um sistema monetário mais equilibrado ficou como um registro histórico do caminho que o mundo poderia ter seguido, mas não seguiu. A libra esterlina continuou a existir após Bretton Woods, mas tornou-se uma moeda secundária, limitada a um bloco de ex-colônias britânicas que ainda dependiam do Reino Unido. O centro do poder financeiro global havia se transferido definitivamente de Londres para Washington e Nova York. Mas a história tem uma ironia que pouquíssimos vídeos sobre esse tema mencionam com a clareza que merece. O dólar, que substituiu a libra prometendo conversibilidade em ouro, também acabou quebrando essa promessa. E o fez de forma ainda mais unilateral e surpreendente do que os britânicos em 1914. Em agosto de 1971, o presidente americano Richard Nixon fez um pronunciamento televisivo que mudou para sempre o sistema financeiro global. Em uma decisão tomada sem consultar nenhum outro país do mundo, Nixon anunciou que os Estados Unidos encerravam a conversibilidade do dólar em ouro. A janela do ouro estava fechada. Qualquer país que tentasse trocar seus dólares por ouro no Federal Reserve seria simplesmente recusado. Esse momento ficou conhecido na história econômica como o Nixon Shock. E foi um momento de enorme significado que vai muito além da política monetária. O que Nixon fez em 1971 foi essencialmente o mesmo que o Reino Unido fez em 1914. Quebrou a promessa fundamental que sustentava a confiança no sistema. A diferença é que os americanos fizeram isso de forma completamente unilateral, sem negociação, sem aviso prévio e sem nenhum mecanismo de compensação para os países que tinham suas reservas em dólares confiando na conversibilidade em ouro.
Charles de Gaulle, presidente da França, havia alertado anos antes para exatamente esse risco. Havia chamado o privilégio americano de exorbitante e havia enviado navios carregados de dólares para os Estados Unidos, exigindo ouro em troca. Após o Nixon Shock, de Gaulle foi confirmado como profeta. Mas já era tarde demais para qualquer resposta efetiva. Após 1971, o dólar deixou de ser lastreado em ouro e se tornou o que os economistas chamam de moeda fiduciária pura. Uma moeda baseada exclusivamente na confiança no governo e na economia americana, sem nenhum ativo físico como âncora. E aqui está o ponto central que conecta tudo. O dólar sobreviveu ao Nixon Shock e continuou sendo a moeda de reserva global não por causa do ouro, mas por causa de dois outros fatores. O primeiro foi o acordo do petrodólar, fechado com a Arábia Saudita em 1974. Que garantiu que o petróleo mundial seria precificado exclusivamente em dólares, criando uma demanda estrutural e permanente pela moeda americana. O segundo foi a supremacia militar e econômica americana, que não tinha nenhum rival à altura durante as décadas seguintes. Mas esses dois pilares estão sendo desafiados em 2026 de formas que não tinham precedente, desde a própria criação do sistema. E agora chegamos à parte que torna esse vídeo não apenas uma aula de história, mas uma análise do presente com implicações diretas para o futuro. Os paralelos entre a situação do dólar em 2026 e a situação da libra no início do século XX são perturbadores para quem conhece essa história. O primeiro paralelo é a dívida explosiva. O Reino Unido saiu das guerras mundiais com uma dívida que tornou sua hegemonia financeira insustentável. Os Estados Unidos têm hoje uma dívida pública que supera 34 trilhões de dólares, equivalente a mais de 120% do PIB americano. Essa dívida cresce de forma acelerada e o custo de servi-la já consome uma parcela crescente do orçamento federal americano. O segundo paralelo é o custo das guerras. O Reino Unido se exauriu financiando dois conflitos mundiais. Os Estados Unidos gastaram mais de 8 trilhões de dólares em guerras no Oriente Médio nas últimas 2 décadas, segundo estimativas da Universidade Brown. Esse gasto não produziu os resultados estratégicos esperados e contribuiu significativamente para o crescimento da dívida americana. O terceiro paralelo é o surgimento de um rival à altura. No caso britânico, o rival foi os Estados Unidos, que cresceram silenciosamente até superar o Reino Unido em poder econômico. No caso americano, o rival é a China, que se tornou a segunda maior economia do mundo, o maior exportador global e que está construindo sistematicamente alternativas ao sistema financeiro centrado no dólar. O quarto paralelo é o desafio ao sistema monetário. Assim como o padrão ouro britânico foi progressivamente desafiado e eventualmente abandonado, o sistema do petrodólar está sendo questionado. A Arábia Saudita, que em 1974 firmou o acordo que criou o petrodólar, está atualmente negociando petróleo em yuan para a China. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, os países do BRICS, estão discutindo ativamente a criação de uma moeda alternativa para o comércio entre eles que reduza a dependência do dólar. O quinto paralelo é a fragmentação do sistema. O padrão ouro britânico não colapsou de uma vez. Foi sendo abandonado país a país, modalidade a modalidade, até que não havia mais sistema para defender. O dólar como moeda de reserva global também não vai colapsar de uma vez. Mas a participação do dólar nas reservas globais dos bancos centrais caiu de 71% em 2000 para aproximadamente 58% em 2024. Esse movimento é lento, mas é consistente e unidirecional. Mas seria intelectualmente desonesto apresentar apenas os paralelos, sem mencionar as diferenças importantes que explicam por que o dólar ainda não caiu e por que pode levar muito mais tempo do que muitos preveem. A primeira diferença é que não existe alternativa pronta. Quando o dólar substituiu a libra, tinha toda a estrutura necessária para assumir o papel de moeda de reserva global. Tinha a maior economia do mundo, o maior estoque de ouro e um sistema financeiro capaz de absorver o fluxo global de transações. Hoje, o yuan chinês ainda não tem a conversibilidade plena, a profundidade de mercado e a confiança institucional necessárias para substituir o dólar. O euro é uma moeda forte, mas de uma região em declínio demográfico e com problemas estruturais próprios. Não há um substituto óbvio e imediato. A segunda diferença é que os Estados Unidos ainda têm a maior máquina militar do mundo. O poder militar americano, embora desafiado, ainda não tem rival à altura em escala global. E, historicamente, moedas de reserva são sustentadas por poder militar que garante a ordem necessária para o comércio internacional funcionar. A terceira diferença é que o sistema financeiro global foi construído em torno do dólar de forma tão profunda que desmontar essa estrutura seria extraordinariamente custoso para todos os participantes, incluindo os que mais criticam a hegemonia americana. A China tem aproximadamente 800 bilhões de dólares em títulos americanos. Destruir o valor do dólar significaria destruir parte do próprio patrimônio chinês. O que provavelmente vai acontecer não é uma substituição abrupta do dólar por outra moeda única.
é uma fragmentação gradual do sistema em blocos monetários regionais, onde o dólar mantém dominância no Ocidente, mas perde participação no comércio entre países do Sul global, da Ásia e da África. Conectando essa análise histórica com a realidade brasileira, o fim gradual da hegemonia do dólar tem implicações diretas e concretas para o Brasil. O Brasil mantém suas reservas internacionais majoritariamente em dólares e em títulos do Tesouro Americano. Se o dólar perder valor de forma significativa, essas reservas perdem poder de compra real. O Banco Central brasileiro monitora esse risco e tem feito movimentos graduais de diversificação, incluindo o ouro, mas a dependência do dólar ainda é muito grande. O comércio brasileiro é majoritariamente precificado em dólares. A soja, o minério de ferro, o petróleo, a carne, tudo exportado em dólares. Se o sistema se fragmentar e o comércio com China e outros parceiros do sul global passar a ser feito em outras moedas, o Brasil precisa estar preparado para essa transição. Os acordos que o Brasil está negociando no âmbito do BRICS e das relações bilaterais com a China são passos nessa direção. A taxa de câmbio do real é profundamente influenciada pelo valor do dólar e pela política monetária americana. Quando o Federal Reserve sobe os juros, o capital flui para os Estados Unidos e o real se desvaloriza, importando inflação para o Brasil. Uma redução gradual da hegemonia do dólar poderia reduzir essa dependência e dar ao Banco Central brasileiro mais autonomia na condução da política monetária. E o pré-sal brasileiro, que como discutimos em outros vídeos, é um dos ativos estratégicos mais valiosos do país, é precificado em dólares no mercado internacional. Qualquer transformação no sistema de precificação do petróleo, como a possível adoção do yuan ou de uma moeda de reserva alternativa para transações energéticas, afetaria diretamente as receitas da Petrobras e do governo brasileiro. A história da libra esterlina nos ensina uma lição que impérios nunca querem aprender enquanto ainda estão no poder: que a supremacia financeira não é permanente, que ela depende de fundamentos econômicos reais, de poder militar sustentável e de uma confiança que pode ser construída ao longo de séculos, mas pode ser corroída em décadas. O Reino Unido não perdeu o controle do dinheiro mundial porque a libra esterlina era uma moeda ruim. Perdeu porque seu poder econômico real foi destruído por guerras, dívidas e pela ascensão de uma nova potência que soube aproveitar o momento histórico com mais inteligência e determinação. O dólar americano enfrenta em 2026 um conjunto de desafios que tem paralelos claros com o que a libra enfrentou no início do século XX. Dívida crescente, custo de guerras, ascensão de rivais e questionamento do sistema que sustenta sua supremacia. Isso não significa que o dólar vai colapsar amanhã, ou no próximo ano, ou na próxima década. Significa que o mundo está em um processo de transformação lento, mas consistente, que vai remodelar o sistema financeiro global nas próximas décadas. E que quem entende essa história tem uma vantagem enorme para navegar esse processo com mais inteligência do que quem foi pego de surpresa. A grande questão não é se o dólar vai perder o trono. A história sugere que eventualmente vai. A questão é quando, o que vai substituí-lo e o que o Brasil vai fazer para estar no lado certo dessa transformação quando ela se completar. Você acha que o dólar está trilhando o mesmo caminho da libra? E o Brasil está se preparando adequadamente para esse cenário? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo conectou a história com o presente, de uma forma que você não tinha visto antes. Compartilha com quem precisa entender as transformações do sistema financeiro global e se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.